Olá pessoal, tudo bom? Quem está falando é o professor Frodo. Eu sou professor da disciplina de desenho técnico junto com o professor Leonardo, tá? É, a turma é dividida ao meio, né? Então eu fico com metade da turma e o professor Leonardo com outra. Gostaria de dar boas-vindas ao retorno às aulas, né? Mesmo que sejam as aulas não presenciais nesse momento. E para iniciar o nosso retorno, eu e o professor Leonardo preparamos uma revisão bem rápida do que nós trabalhamos nas nossas duas primeiras aulas. Né? Lembrando que a nossa disciplina ela começou um pouquinho atrasada, então nós tivemos apenas duas aulas antes de nos afastarmos por conta da pandemia. Bom, então vou fazer aqui uma revisão bem rapidinha e o professor Leonardo, no próximo vídeo, vai dar continuidade à disciplina na nossa primeira semana de aula não presencial, tudo bem? Nós combinamos então que cada semana um professor vai disponibilizar um vídeo, ok? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de relembrar é, é o escalímetro, tá? Ele é uma régua com escala, tá? De seção triangular e eles podem ser de diversos tamanhos, tá? Com diversas escalas diferentes também. Então aqui eu coloquei só alguns tipos todos os tipos na verdade que eles podem ser, né? Mas por exemplo, o número um ele pode ter essas escalas aqui diferentes na hora de comprar. É, Bom, aqui está o formato do escalímetro, né? Então ele tem 6 escalas diferentes, tá bom? Então aqui, por exemplo, essa escala é uma escala 1/100, que significa que, por exemplo, 1 centímetro que você faça de medição, tá? Aqui com escalímetro, ele vai equivaler a 100 centímetros na vida real. Ou seja, né, 100 centímetros é 1 metro, tá bom? E para que ele é interessante no desenho? A gente não consegue representar num papel as dimensões reais da figura. Por exemplo, quero desenhar a sala onde você está assistindo esse vídeo agora. Né? Você não consegue colocar ela num papel A4, por exemplo. Então, o que nós fazemos é uma redução das dimensões. Então, eu vou escolher, por exemplo, que 1 centímetro no meu desenho ele equivale a 1 metro da minha sala. Né? E assim eu posso pegar uma trena, né, fazer as medições da minha sala e aí representá-la no papel com essa equivalência. Bom, fica, fica bom, né, que a gente consegue representar aí diversos tamanhos diferentes, escolhendo apenas a proporção, né, que seria a escala. Então você vai escolher qual que é a escala mais adequada, né, para o desenho ocupar a parte considerável do papel que você está utilizando, né, e de forma que você consiga representar muito bem também a, os detalhes, né, que você tem na sua sala, por exemplo. Se você escolher uma escala muito pequenininha, pode ser que você, muito grande, pode ser que você não consiga representar uma coluna, por exemplo, né, que ela fique muito pequena no desenho, tá? E aí, se você não tem o escalímetro, a forma de você fazer o desenho é você converter, né? Eu medi aqui com minha trena uma distância de 10 metros. Então, quantos centímetros eu vou desenhar na minha folha para representar esses 10 metros? Bom, para fazer isso, eu tenho que primeiro lembrar que a escala ela é definida como a distância no meu desenho, que é a distância gráfica, eu chamei de desenho, dividido pela distância real. Ou seja, se eu isolar o meu desenho aqui, que é o que eu quero saber, né, o quanto que eu tenho que, como é que eu represento essa distância no meu desenho, ela vai ser a escala vezes a distância real, tá? Nesse caso, então, da representação dos 10 metros, né, eu vou fazer aqui, então, a escala ela é 1/100 vezes 10 metros. Ou seja, eu tenho 10 dividido por 100. Tá? Nesse caso aqui, a distância no meu desenho vai ser igual a 0,1 metros, que é o mesmo, né,
e representando em centímetros a 10 centímetros. Ou seja, esse traço de 10 centímetros no meu desenho, né, com a escala de 1 para 100, representa uma parede, por exemplo, de 10 metros de comprimento. Nós vamos conversar mais sobre escala quando nós formos utilizar o laboratório de desenho, tá? Mas essa daí é só para vocês terem uma ideia, né, de como seria a utilização da escala. Então, nós vamos relembrar aqui a régua T. Ela é composta do cabeçote, tá? E da haste. Tá? Ela é utilizada para traçar linhas horizontais paralelas, tá? No sentido do comprimento da prancheta, tá bom? Então ela faz linhas paralelas aqui, né? Que vai nos auxiliar para fazer o desenho, e também vai auxiliar, por exemplo, para a gente apoiar aqui em cima dela um esquadro. Aí, dessa forma, né, escolhendo adequadamente o esquadro, tá, eu consigo lá, por exemplo, formar aqui ângulos, tá, entre a régua T e o esquadro, né? Que poderia ser, por exemplo, aqui um ângulo de 90 graus, se fosse o desejo naquele desenho, né? Ou se eu considerar esse esquadro que ele tem um ângulo de 60 graus aqui, né? Internamente, ou seja, daqui para cá eu teria um ângulo de 30 graus, né? Colocando esse esquadro ali, se eu somar, né? Dando um zoom aqui para ficar melhor da gente enxergar, tá? Se eu considerar aqui então esse ângulo total aqui, né? Eu vou ter um ângulo de 90 graus, daqui até aqui, mais os 30 graus, ou seja, os 90 mais os 30 dali, eu teria um total aqui de 120 graus. Tá? Esse é um ângulo importante para alguns tipos de desenho, né? Então, a régua T ela vai auxiliar bastante, né, nesse sentido. Então, aqui algumas combinações possíveis, né, de ângulos que a gente pode obter com um esquadro, ou nesse caso aqui, né, com a combinação de esquadros, tá? Então, 105, 105, 135, então vai depender do que a gente está querendo fazer, né, do desenho que a gente está querendo fazer naquele momento, tá bom? E nós conversamos também a respeito dos formatos e dimensões do papel, né? Vimos que a série que nós vamos utilizar, talvez aí a mais conhecida por nós também, é a série A, né? Então ela tem vários tamanhos diferentes, que depende do número que segue a letra A. Então pode ter um papel no formato A0, A1, A2, A3. E o A4, que é o que a gente está mais habituado, né? Se vocês observarem aqui pelo desenho, né, todos eles são feitos, né, como se fosse, né, dobrando um A0, né, que é esse tamanho aqui todo, né? Se a gente dobra ele no meio, forma-se 2A1. Se nós dobrarmos o A1 no meio, nós formamos 2A2. Se dobrar o A2 no meio, 2A3. O A3 no meio, 2A4. E aí seguiria a mesma lógica, por exemplo, para o papel tamanho A5, tá bom? Bom, esses foram alguns detalhes em relação às ferramentas que a gente vai utilizar para poder fazer o desenho. E aí eu vou relembrar agora alguns detalhes que nós vimos também em relação aos desenhos geométricos. Bom, nós vimos logo a definição de reta, e aí só destacando aqui os 3 tipos de reta que podem aparecer, tá? Elas podem ser paralelas, então, quando são retas que não se tocam. Elas podem ser retas coincidentes, né, que ocupam o mesmo lugar, e elas podem ser retas concorrentes, são aquelas retas que se tocam em apenas um ponto, né, que as retas R e S estão se tocando apenas nesse ponto aqui. Em relação aos ângulos, eles podem ser do tipo reto, tá? Então a gente representa assim, olha, ângulo AOB, né, que é formado pelas letras A ou B aqui, ó, né? Então, nesse caso aqui, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, o ângulo agudo é todo aquele ângulo que mede menos do que 90 graus, o ângulo obtuso, aquele que mede mais do que 90 graus e menos do que 180, e por fim, o ângulo considerado o ângulo raso, que é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus.
Bom, outro termo que nós vimos é a chamada equidistância, né, que significa de mesma distância, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui os pontos A e B, que definem um segmento de reta, né, e o ponto M aqui, ele está representando exatamente a equidistância de A e B, né, ou seja, ele está na mesma distância a distância AM, né, é exatamente igual à distância MB. Nós vimos também sobre as circunferências, né? Uma linha curva, plana e fechada, onde todos os pontos dessa curva, a distância dos pontos até o centro, elas são iguais, né? Ou seja, daqui até aqui é igual, né? Inclusive, esse segmento aqui nós chamamos de raio, tá? Nós vimos que tem o centro, né? Que é exatamente onde nós temos todas as distâncias iguais da circunferência até ele, o diâmetro D, que é um segmento de reta que sai de um ponto da circunferência até o outro passando pelo centro. Nós temos a corda, tá? Que é um segmento que vai de um ponto ao outro da circunferência sem passar pelo centro. Né? E nós temos a flecha, que é então a distância perpendicular da corda até a circunferência. Vimos também a definição de arco, tá? Que é uma parte da circunferência limitada entre dois pontos. Bom, aí nós vimos também algumas coisas que nós podemos fazer, por exemplo, utilizando o compasso, né? Aqui nesse exemplo eu tenho lá o segmento formado pela reta AB e eu quero saber qual que é o meio, a mediatriz, né, desse segmento. Aquela que divide esse segmento em duas partes iguais, tá? E aí nós vimos lá que para fazer isso utilizando o compasso, basta eu posicionar aqui o meu compasso com a ponta seca em A, né? E aí eu faço aqui um arco, tá? Que tem que ser obrigatoriamente maior do que essa mediatriz, né? Então, olhando aqui para esse segmento, você tem uma ideia de onde seria aproximadamente a mediatriz, você faz esse arco. Agora eu faço a mesma coisa, só que colocando a ponta seca do compasso em B, né? Eu pego lá também um arco, que seja maior do que a mediatriz, no sentido inverso agora, e faço de forma que ele toque o arco anterior nesses dois pontos. Bom, se eu pegar agora então aqui um segmento de reta que ligue esse ponto C ao ponto D, né, ele vai estar fazendo, você está fazendo exatamente mediatriz, está dividindo o segmento AB aí em duas partes iguais. Bom, outra utilização que pode ser interessante é, por exemplo, se eu tenho um segmento AB e eu preciso fazer um outro segmento perpendicular a ele. É claro que se eu tiver o esquadro, muito mais fácil utilizar o esquadro, né? Mas supondo aqui, né, para a gente poder treinar na falta do esquadro, eu posso com um compasso, tá? Iniciar pegando o meu compasso com a ponta seca em B, tá? E fazendo aqui um arco qualquer. Pego agora o meu compasso e escolhendo um ponto C qualquer aqui, tá? Eu vou fazer agora um arco, escolhendo aqui o raio que coincida certinho com o ponto B, tá? E faço esse arco aqui, olha, que ele tem que passar, tá? Por onde eu vou formar, tá? A minha perpendicular, que eu ainda não teria esse desenho, né? E obrigatoriamente ele tem que passar aqui nesse ponto que eu chamo de ponto D. E aí, galera, para finalizar, basta eu pegar agora e traçar um segmento que sai do ponto D, passe por C, e toque lá em cima a minha circunferência, tá? Esse ponto aqui, que é o ponto onde eu estou tocando a circunferência não, perdão, o arco que eu desenhei, tá? Esse ponto aqui, ele vai determinar o segundo ponto, para eu poder fazer a minha perpendicular. Basta eu pegar agora, então, o ponto B, tá? E desenhar lá o meu segmento passando pelo ponto E, tá? Isso vai dar um segmento exatamente perpendicular ao AB. Bom, agora eu estou considerando que eu tenho o ponto P e aí eu quero fazer uma perpendicular exatamente sobre esse ponto, né?
Esse ponto ele está no meio do segmento AB, ele está entre o A e o B, na verdade, né? Não, se fosse exatamente no meio, seria uma mediatriz. Bom, e aí para fazer isso, vou utilizando o compasso, né? De novo, se tivesse o esquadro, seria só você simplesmente, né, posicionar o esquadro ali no ponto P e fazer, né, essa perpendicular. Aqui eu estou considerando o uso apenas do compasso, tá bom? Então eu pego meu compasso, posiciono sobre o ponto P, né? E aí faço aqui um arco, tá? Que toque o segmento AB, de maneira que eu forme aqui esses pontos C e D, né? E aí o que ocorre aqui é que o ponto P vira exatamente mediatriz entre C e D, tá? Dessa forma, eu vou pegar o meu compasso e vou traçar agora em cima, considerando meu ponto C, né? Vou traçar esse arco aqui, tá? E agora, considerando o ponto D, tá? Vou fazer esse outro arco aqui, cruzando o arco anterior, e aí formando dessa forma o ponto E, né? Que é a interseção entre esses dois arcos. Pronto. Considerando agora o ponto E e o ponto P, tá? Se eu fizer uma reta, um segmento de reta que passa por esses dois pontos, eu tenho aqui exatamente uma perpendicular, tá? Ao ponto P. Outra coisa que nós podemos fazer é, por exemplo, a partir de um ponto P, tá? E uma reta segmento AB, tá? Eu quero fazer uma perpendicular, ou uma paralela, perdão, ao segmento AB que passa exatamente pelo ponto P. Tá? Para fazer isso, nós começamos com o compasso em cima do ponto P, tá? Eu faço aqui um arco, tá? Que cruze, tá? o segmento AB, formando lá o ponto C. Agora, um outro arco com centro em C, que cruze aqui o segmento AB e passe pelo ponto P. Usando o meu compasso, eu vou posicionar as pontas sobre A e P, e aí eu carrego essa distância lá para o meu outro arco, tá? E aí vou traçar o ponto E lá em cima. Pronto, tá? Eu faço a união agora do ponto P com o ponto E aí formo aqui a minha perpendicular, paralela ao segmento AB. Bom, supondo agora que eu tenho um ângulo formado ali o AOB, tá? E eu quero dividir ele em dois ângulos iguais, quero encontrar a bissetriz desse ângulo, tá? De novo, pego o meu compasso, coloco lá sobre o ponto O, faço o segmento, o arco aqui, formando os pontos C e D. Agora, sobre o ponto C, posiciono lá o meu compasso e faço o segmento aqui, tá? Depois, pego o meu compasso e faço esse outro segmento, tá? Esse outro arco, tocando o arco anterior. Esse ponto onde eles se encontram vai ser o meu ponto E, onde os dois arcos se encontram. E aí, se eu considerar lá o ponto O e fazer então o segmento agora que passa lá pelo ponto O e o ponto E, eu tenho exatamente a bissetriz do ângulo AOB. Se a minha intenção for agora de dividir o meu ângulo em três partes iguais, né, basta eu pegar aqui e considerar o centro O, né, faço um segmento de raio qualquer, formando os pontos C e D. Depois, com o centro em C, né, e o mesmo raio que eu já havia colocado no meu compasso, eu faço segmento que sai do ponto O e cruza o arco que eu tinha feito anteriormente. Agora, eu faço o mesmo considerando o centro em D, né, sai do O e cruzo de novo o arco. Aí agora, com os dois pontos que eu formei, né, eu faço o OF e faço também o OE. Aí, dessa forma eu tenho então o meu ângulo dividido em três partes iguais. Pessoal, esse material dessas duas primeiras aulas, tá, elas foram retiradas lá da apostila que nós já compartilhamos com vocês, do IFES de Minas Gerais, tá?
Bom, o Léo vai continuar, tá? O mestre vai continuar com as aulas dessa semana, né? Com a aula dessa semana, que dá continuidade aí aos desenhos geométricos. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.